Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 5 de outubro, sexta-feira. Tem 6 jogos para amanhã da Holanda, quase a rodada toda. Antes, vamos conferir a rodada de ontem da Champions, do vídeo. A gente sugere rapidinho, cara, rapidinho, senão o vídeo vai ter 15 minutos hoje. Lokomotiv Moscou e Schalke, a gente sugeriu um x2, um jogo acima de 1,5. O jogo foi 0-1 pro Schalke, foi green o x2, foi red o acima de 1,5. PSG e Red Star, eu não dei palpite, sugeri 3-0, foi 6-1. 3 foi só o show do Neymar. O Tottenham com o Barça, a gente sugeriu ambos marcando. Também show do Messi, 4-2 pro Barça, na Inglaterra, foi beleza o ambas. PSV Inter de Milão, a gente sugeriu um x2, são então as equipes marcando. A gente sugeriu 1-2, foi 1-2 o jogo, beleza também esse jogo, cravamos até placar. Napoli Liverpool, jogo que derrubou todo mundo. A gente achou que fosse um jogo com gols, ambos marcam acima de 2,5. Eu sugeri um placar malabarista de 2-3. O Insigne fez um gol no finalzinho com a assistência do Calejon, 1-0, red dos dois jeitos. E se você quiser mais análise, cara, me chama, tem meu WhatsApp aqui embaixo. Hoje na Liga Europa, eu fiz só os das 13 horas, acabou agora a rodada das 16. Aqui foi foram 10 entradas, com 8 heads. Foi o AIK na quarta divisão da Suécia, a primeira divisão sul. O AIK com Atividades. A gente sugeriu vitória da casa, pegando esse vice-lanterna, perder 2-1, mas compensou no 2,5. Me chama, tem meu WhatsApp aqui embaixo, a gente bate um papo e vamos embora para amanhã. Já é aqui, né? Holanda, Eerste Divisie, 15 horas. O Almere recebe o NEC Nijmegen. Eu inverti, vou botar agora a sugestão primeiro, depois eu boto a explicação. Eu acho que é um jogo de ambas equipes marcando a 1,47, um jogo acima de 2,5. Eu vou sugerir um 3-2 pro NEC fora de casa. Em 5 jogos frente a frente entre eles, nos 5 ambas equipes marcaram e acima de 2,5. 100% de ambas, 2,5 no confronto direto. O Almere nos últimos 5 jogos, 3 foram acima de 2,5 gols. Em 8 dos últimos 10 jogos do Almere ele sofreu gols, em 8 dos últimos 10 ele marcou gols. 7 dos últimos 10 jogos aconteceram mais de 2,5 gols do Almere. Contra o NEC Nijmegen, que em 8 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, marcou em 10 dos últimos 10, e 8 dos últimos 10 acabaram com mais de 2,5 gols. Eu acho que é um jogo para gols. O segundo jogo, também na Holanda, Eerste Divisie, segunda divisão. O Dordrecht, que é o lanterna, recebe o Cambuur. Eu vou de fora, a vitória do Cambuur seco, então um jogo acima de 2,5. Vou cravar um 3-1 pro Cambuur. Frente a frente entre eles, foram 38 jogos com 25 vitórias do Cambuur, 9 vitórias do Dordrecht, 25 com 9, 34 e só 4 empates, mas a vantagem do Dordrecht, do Cambuur no confronto direto é muito grande. Em 12 jogos frente a frente entre eles, o Dordrecht não consegue vencer o Cambuur. Em 10 desses últimos 12 o Cambuur ganhou, não só o Dordrecht não venceu, né, não empatou. Em 10 dos últimos 12 o Cambuur ganhou. E o Dordrecht vem de 7 derrotas seguidas, eu vou de 1-3 pro Cambuur amanhã. O terceiro jogo, também pela Holanda, o Eindhoven recebe o Twente. Eu vou de fora, o Twente ganhando a 1,70, eu vou cravar um 0-2. Tem 8 derrotas e 1 vitória nos últimos 10 jogos do Eindhoven. São 8 vitórias em 10 jogos. Em 7 dos últimos 10 jogos ele não conseguiu marcar um gol. Em 8 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols. E ele marcou só um gol nos 3 jogos que ele fez em casa. O Twente vem de 4 vitórias seguidas. Em 10 dos últimos 10 jogos ele marcou gols. 8 dos últimos 10 jogos do Twente acima de 2,5. Eu acho que o Twente ganha esse jogo fora de casa amanhã. O Go Ahead Eagles, líder, contra o Sparta de Roterdã. O Go Ahead é líder. Eu acho que ambas equipes marcam um jogo para gols acima de 2,5. Eu vou cravar um 2-1 pro líder amanhã. Contra o Sparta, que acabou de cair de divisão. 12 dos últimos 15 jogos frente a frente entre eles aconteceram mais de 2,5 gols. 11 dos últimos 15 jogos frente a frente entre eles, ambas equipes marcaram. Nesse formato aqui, com o Go Ahead jogando em casa e o Sparta jogando fora, nesse formato foram 8 jogos, em 7 deles aconteceram mais de 2,5 gols. Em 6 dos últimos 6 jogos nesse formato aqui, ambas equipes marcaram. Eu não vejo outro caminho a não ser gols. O próximo jogo, Ajax recebendo o Telstar em Amsterdã. Eu acho que vai ser um jogo acima de 2,5 gols, com uma vantagemzinha pro Ajax. Eu vou cravar um 3-1 pro Ajax aí, a 1,58. 8 dos últimos 11 jogos frente a frente entre eles aconteceram mais de 2,5 gols. 9 dos últimos 11 jogos frente a frente, ambas equipes marcaram. 9 dos últimos 11, ambas marcaram. Teve 2, não ambas. Esses 2 foram os 2 últimos, os 2 mais antigos. Um em 2013 e o outro em 2014. Eu acho que é jogo para gols também.
E aí você pergunta, pô, Thiago, você não bota ambas nesse jogo aí? Porque eu acho que o Ajax também é capaz de fazer 3 gols sem ser o ambos, tá ligado? Não precisa ser 2-1 pra ser acima de 2,5. Mas lógico que eu acho que cabe ambos sim. O outro jogo pela Holanda, esse aqui eu não tenho nem análise, cara. Esse aqui eu acho, mano. Eu acho. É feeling, eu acho. O AZ contra o Helmond, eu acho que vai ser um jogo de ambas equipes marcando. Não tenho critério, não tenho porquê. Eu acho que vai ser 1-1. Ambos marcam do jeito mais menorzinho que tem. E o último jogo, acho que talvez seja um dos melhores jogos da rodada. O Roda recebe o PSV Eindhoven. Eu acho também jogo para gols, ambas as equipes marcando a 1,50, um jogo acima de 2,5. Um placarzão bom de 2-2. Frente a frente entre eles, teve 2 jogos, nenhum dos dois acima de 2,5. Os dois foram 1-1. Nos dois, ambos marcaram. Tem 7 jogos do campeonato Roda, marcou 9 gols, sofreu 8, é mais de um de média marcado, com mais de um de média sofrido. Contra o PSV, que tem 7 jogos também no campeonato, marcou 14 gols, são 2 de média marcado, com 15 sofridos, são 2 de média sofridos também. Eu acho que é um jogo para gols. E é isso, galera. Fora as análises pra amanhã. Se curtido, se inscreve. Tem vídeo quase todo dia. Tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama. Entra lá no Forbet, no Insta deles, betforinvest.com. No Insta dos caras tem várias análises, várias dicas. E é isso aí. Um abraço, boa sorte pra nós. 6 minutos e 20, ficou melhor do que eu imaginei.